Pessoal, vamos passar aqui para falar um pouquinho dessa semana, essa semana muito especial, que é a Semana da Pátria, dia 7 de setembro, feriado, representa o dia 7 de setembro, quando iniciou o nosso processo de independência, quando Dom Pedro, nas margens do rio Ipiranga, ele dá o grito da independência. O que aconteceu nesse contexto? Que Portugal estava ameaçando de diversas formas para que Dom Pedro I, que estava como príncipe regente do Brasil, deixado por Dom João VI, que deixasse o Brasil fosse para Portugal, assim Portugal voltasse a colonizar o Brasil, que já não era mais colônia, promulgada pelo próprio Dom João VI quando esteve aqui, tornando a gente um reino de Portugal. E aí Portugal queria novamente que a gente fosse colonizado para produzir tudo exclusivamente para eles. E para isso precisava que o príncipe regente voltasse. Depois de várias ameaças, quando o Dom Pedro estava aqui em São Paulo, na margem do Rio Ipiranga, ele recebe da sua esposa uma carta com várias cartas vindas de Portugal, várias ameaças, e acabou trazendo o grito do Ipiranga, o famoso grito das margens do Rio Ipiranga: independência ou morte, sendo que agora sim a gente entra no processo de luta pela independência. E aí um cara chamado Evaristo Veiga, ele cria o hino da independência. Você conhece? A gente vai falar sobre ele aqui nesse vídeo. Esse hino é mais antigo que o hino nacional. Ele foi criado no ano de 1822, no mesmo ano da independência, então, desse início do processo da independência do Brasil, mas feito um mês antes, em agosto. Só depois do grito da independência que Dom Pedro teve conhecimento desse hino e o lançou para que as pessoas pudessem conhecer. Muitas pessoas ainda não conhecem, e a gente passa para divulgar porque é muito importante a nossa história, a nossa riqueza que o Brasil tem. E a gente tem que ter orgulho da nossa história, das nossas lutas. Todo mundo tem histórias ruins, todo mundo tem histórias boas no seu país, mas a gente, brasileiros, conseguimos essa, dos passados, antepassados, conseguiram essa vitória importante para que a gente deixasse de ser uma colônia e se tornasse um país livre. E não é uma luta fácil. E aí então esse hino foi criado por Evaristo Veiga em 1822, exato no dia 16 de agosto de 1822, inicialmente chamado de hino constitucionalista brasiliense. E é bastante importante. Então a gente vai conhecer aí o hino da independência e eu vou trazer os seus significados também. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai! Canalhas! Parasitas! Cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte!
Vamos começar com esse significado aqui. Nessa estrofe, já podeis da pátria filho ver contente a mãe gentil, como a gente já conhece no hino nacional. Ela representa a nossa terra, o Brasil. Esse já podeis da pátria filha é que a gente já pode, no contexto todo do já real liberdade no horizonte do Brasil, significa que nós, filhos dessa terra, nascidos no Brasil, a gente pode olhar agora com alegria que a liberdade chegou. Finalmente, o Brasil se torna livre de Portugal. Nesse estrofe agora, brava gente brasileira. Esse brava gente é uma saudação aos brasileiros. Brava gente. No restante aí, longe vá tempo serviu, significa o medo da terra colonizada, né? Então, assim, que a gente tinha medo dessa colonização, mas que já chega aí no estrofe final, é um incentivo, ou a gente luta para acabar com essa colonização, esse medo nosso de continuar servindo, né, de ir longe dessa colonização, e aí vem ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou seja, hoje a gente deve lutar pela nossa liberdade, ou morrer tentando para conseguirmos esse grande objetivo. Agora nós temos essa seguinte frase: os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto tardio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Então, essa aqui é a mais complicada de todas as estrofes. Grilhões, que são aquelas correntes ou algemas que nos seguravam. Perfídia, que é deslealdade, e ardil, que significa astúcia. Ou seja, nesse contexto dessa frase, ele diz que o Brasil estava preso, aprisionado por Portugal, porque a gente pertencia a Portugal, a gente estava dominado por Portugal. E aí ele fala que, né, houve mão mais poderosa, ou seja, o Brasil foi astuto, ele vai com o poder do povo, com o poder dos brasileiros conseguir essa liberdade. E depois nós brasileiros, zombamos do nosso colonizador de Portugal, que achava que a gente não seria capaz de se tornar um país independente. Então o Brasil zomba deles. Nessa próxima fase, não temais em pé as falanges que apresentam face hostil. Vossos beitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Bom, nesse aí, ele incentiva as tropas brasileiras que estavam receosas, que não acreditavam nessa luta pela independência, que a gente não devia se intimidar, que a gente deveria apresentar nossa face, nossa
nosso poder sobre os nossos inimigos e lutar, porque no caso, exército, o nosso povo poderia defender nosso país, tanto que faz essa comparação como muitos povos antigos, com muitos povos que se defendiam através de muralhas. As muralhas eram os próprios brasileiros. Para esse último parágrafo, essa última parte do hino da independência, parabéns aos brasileiros, já com garbo juvenil do universo entre as nações, resplandece a do Brasil, do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Então, ele está parabenizando os brasileiros pela elegância e por se destacar entre todas as nações através da sua luta, através de tudo que produziu, e de forma elegante, de forma especial, em que a gente foi lá e conseguimos a nossa liberdade, conseguimos construir uma história através dessa independência. E aí a gente acabou se destacando, aí, brilhando dito pelo autor desse hino.